Nós já estamos aqui com um convidado muito especial que Vamos agora... saber de tudo, né, Babi? Pois é, porque tem muitos vilões na alimentação. Estou recebendo hoje, seja muito bem-vindo, Fábio Doutor Fábio, boa tarde, tudo bem? Criciúnas, é isso o sobrenome? Criciúnas. Falei certinho? Certinho. Fábio é biomédico e vai falar hoje pra gente, porque tem tanto vilão por aí na nossa alimentação, não tem, Fábio? Vários. Centenas, milhares. Ai, ai, ai. E os piores são aqueles que são mais gostosos. Olha, né? tudo depende dos nossos hábitos, vícios e costumes e frequência e quantidade do que ingerimos. Tá. A nossa alimentação, nos últimos anos, mudou muito. Então, hoje, você se alimenta muito diferente do que os seus avós se alimentavam, seus pais se alimentavam. Eu não sou exemplo para ninguém. Né? Então, todos esses alimentos sofreram processos ou de genéticos ou processos de armazenamento. Tá. Então, para você ter uma ideia, nós vamos comer do mamando ao caducando, quanto? Em quantidade. Nossa, eu não faço ideia. Você tem noção? Não tem noção. Chuta que vai errar. Nossa, sei lá, toneladas. Toneladas. É, Chuta as toneladas. 50 mil toneladas. Não, nós Sei vamos lá. comer 25 toneladas de alimentos secos, Uau! tá? Fora os líquidos nesse negócio Tá. todo. Então, 25 toneladas, para vocês terem uma ideia de que volume representa isso, quando você encontra uma dessas carretas que tem 3 rodas atrás, nas Sim. BRs da vida aí, em cima daquela carroceria cabem 25 toneladas. Então, isso vai passar pelo nosso trato gastrointestinal. Tá. Então, a nossa digestão começa pela mastigação e termina na defecação. E aí dentro nós temos uma grande usina química, bacteriológica, microbiológica, que vai processar todos esses alimentos. Então, alimentos, as bases proteicas desses alimentos, se a gente não digeri-las, e isso acontece dentro do sistema digestório, nós temos mais de 1 quilo de bactérias dentro do intestino, mais de 300 espécies Uau. lá dentro. Então, se essa proteína não for bem digerida, ela cai na nossa circulação. E ela é reconhecida como uma substância estranha. Nós não absorvemos proteína. Nós absorvemos aminoácidos, Tá. que é a menor fração que compõe uma Dentro da proteína. aham. Então, essa macromolécula, se ela não for digerida ou eliminada pelas células de defesa do nosso organismo, ela vai ser anunciada e vai se produzir um anticorpo contra montando esse antígeno-anticorpo, que tem que ser fagocitado e jogado fora. Se ele não for jogado fora, ele vai se fixar num órgão no tecido, porque ele não pode ficar na circulação. E quando ele se fixa no órgão no tecido, ele dispara um processo inflamatório. Então, na literatura médica, nós descrevemos aproximadamente 150 sinais e sintomas atribuídos a esse processo. Uau. Então, aquele alimento que você mais gosta pode ser um grande vilão. Isso é muito diferente do processo alérgico. Eu posso ser alérgico à maçã, por exemplo. Então, quando eu como maçã, me dá prurido, urticária, incha meu nariz, alguma coisa, rinite. Isso é alergia, que é um outro processo. Tá. Quando eu falo de processos inflamatórios provocados por alimentos, também é uma imunoglobulina, também é um anticorpo, mas de uma outra categoria. Então, a reação nunca é imediata. Faz parte dos seus hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Com que frequência e quantidade você come esse alimento que você mais gosta e ele não está sendo bem digerido? Porque esse grupo de bactérias que digerem não está composto corretamente, o seu pH, ou acidez estomacal, não está equilibrada e o seu processo digestório de boca faltam enzimas digestivas. Então, esse é o processo da sensibilidade alimentar causada pelos alimentos. E nós vamos falar um pouquinho dos vilões brancos, que é aquilo que a gente come com frequência e quantidade. Grande, né? Porque O arroz. Não é proibido comer, tá? Só precisamos
estar alertas. Tem a quantidade, né? Que a gente pode comer ou não. Mas, não olhe então, para mim. Me fala... Vamos falar sobre esses vilões aí da alimentação. Todo mundo fala, não coma nada com farinha branca, com açúcar branco, que isso faz muito mal. Me fala um pouquinho por quê. Então, vamos lá. O trigo entra na nossa alimentação há 10 mil anos atrás, na Mesopotâmia. Tá. O trigo, nessa época, ele tinha em torno de 16 cromossomos. Cromossomos é a carga genética dele. E ele é fácil de plantar. E aí ele vai sendo difundido pela Europa e você passa a comer com frequência e quantidade, que é fácil de comer. A questão de 50 anos atrás, o trigo é disseminado no mundo. O Brasil não era um produtor de trigo e hoje é um produtor de trigo. O grão de trigo, para eclodir, ele precisa passar por um choque térmico. Então você planta ele no outono, ele passa pelo inverno e brota na primavera. Então, isso é o normal dele. Só que o trigo que nós consumimos hoje, pela transgenicidade, ele tem 46 cromossomos. Ele tem mais cromossomos do que nós. Nossa. Então ele tem o jeito de aprendendo, né? Ele tem o jeito de trigo, se comporta como um trigo, tem alta produtividade e uma precocidade. Hoje nós temos aqui no Brasil 2 safras de trigo. Antes tinha uma só. Então ele entra como base no nosso alimento, mas aquela proteína que a gente chama de glúten, que a gente chama de gliadina, ela também se desenvolveu. E o nosso sistema digestório encontra isso como uma substância estranha. E glúten, a tradução disso, do latim, do mesopotâmico, do grego, é cola. Uau. Então, o nosso intestino tem uma série de vilosidades. Tá. O nosso intestino aberto hoje ocupa o tamanho dessa sala aqui, 300 metros quadrados. Uau. É o nosso maior órgão. Gente. Então, essas vilosidades, se eu tampar isso daqui, ele deixa de absorver o quê? Outras coisas. Então, doença celíaca é uma doença autoimune provocada, defendido por anticorpos ou provocado por essa proteína. Isso é quando a pessoa não consegue digerir? Então, aí Então, quem é celíaco, por exemplo, quando come glúten, tem dor de estômago, diarreia. Mas o principal sintoma é dor. Tá. Então, mas ele faz parte do composto da nossa alimentação. Se você entrar numa padaria hoje, eu falo dos vilões, nós vamos falar dos vilões brancos. Quero saber os que 5 vilões. Açúcar, sal, trigo, leite, clara de ovo e fermento. Esses 6 elementos. Tá. Se eu entrar numa padaria hoje e olhar o balcão de doces, o que eu tenho lá? Sal, açúcar, trigo, Tem leite, ovo, né? clara de ovo e o fermento. Está lá. Se eu olhar do outro lado, nos pães, mesma coisa. eu tenho exatamente a mesma coisa. Então a gente chama isso de monotonia nutricional. Então aquele alimento que você come com frequência e quantidade. Então eu digo que sensibilidade alimentar é mais ou menos como você usar um sapato apertado. Ou você usa ele porque ele é fashion, está na moda, ou faz parte do seu uniforme e você usa ele todo dia. Mas ele te incomoda. Então o que você faz? Se adapta a ele. Sim. Então você muda o seu aprumo. No seu aprumo, você pressiona a sua cervical e vai ter dor de cabeça. Então quando você vai procurar um médico, você reclama do quê? A sua queixa principal é o sintoma. É a dor de cabeça. Tem dor de cabeça em determinadas horas do dia, no final do dia. Tá? E ele te dá um analgésico. Mas ele não olha para o seu pé e fala assim, ó, tá vendo? Tem uma bolha ali. Troca o sapato que você vai mudar o seu aprumo. Então isso a grosso modo, com um exemplo, né, para a população entender isso também, que os nossos alimentos também, se a gente usar o mesmo alimento todo dia, isso chama-se monotonia nutricional. E normalmente esses 150 sinais e sintomas que a literatura médica descreve, está
associado àquele alimento que você mais gosta. Ah, Ao feijão, pois é. ao leite, Eu amo ao feijão. trigo. Mas o feijão também? Ele tem Não, não é tão... não existe um alimento inocente, mas também Tá. não existe um alimento culpado. Depende do seu processo digestório, Entendi. da sua microbiota. É da quantidade que vai ser ingerido por dia, você quer dizer isso, mais ou menos? Não, não. Não é isso? Você pode ter a gente chama de microbiota, o conjunto de bactérias, de fungos, vírus e bactérias que nós temos dentro do intestino. Se ela não estiver digerindo corretamente essa proteína do feijão, o feijão passa a ser um elemento agressor para você, um elemento inflamatório. Tem muita gente que fala, eu como feijão, fico ruim, fico Não, com gás, Isso. né? Então, me sinto existem mal. alguns processos. Eu posso ter um processo digestório, de empachamento, de distensão abdominal, levando a gases, e posso ter um processo inflamatório depois que essa proteína caiu dentro do intestino e caiu na circulação e se alojou num órgão, no tecido. Certo. Então, o processo de sensibilidade alimentar está ligado ao anticorpo produzido contra esse alimento. E hoje nós temos testes que se fazem em consultório para identificar qual é esse alimento que vem te causando esse sinal e sintoma. Olha só, eu fiz acho que no ano passado, um exame de sangue que ele mostra ali o que você é intolerante, que não é uma boa opção para quem quer descobrir. Então, esse é um dos exames. Tá. Você procura anticorpos anti-alimentos. Então, tem alguns perfis, né? Eu trabalho com 3 perfis diferentes, né? Com 59, 109, 222 alimentos. Então, dependendo do comportamento... Eu fiz esse de 222. Dependendo do comportamento, você diz assim, eu vou eliminar esse alimento da sua dieta. Para sempre? Não. Não, né? O que eu preciso fazer? Corrigir o seu processo digestório. Enzimas digestivas, pH estomacal e a microbiota. Não adianta você comer, mas vou tomar probiótico. Tem muita gente que compra agora e toma, né? Aonde, por quê, em que horas ele vai agir. Então, na verdade, os alimentos, eles são simbióticos. O que é um alimento simbiótico? É aquele alimento que vai alimentar as bactérias que a gente tem. Nós somos só 10% humano. Os outros 90% nós somos fungos e bactérias. Então nós temos 100 trilhões de bactérias dentro do nosso estômago. Isso é muita coisa, hein? Entre pele, boca, nariz, esse negócio todo. E nós temos 10 bilhões de células. Gente. Doutor, e para quem está nos assistindo agora, nunca fez até mesmo esse procedimento que a Bárbara fez, desse tratamento, né? De poder saber o exame, qual tipo de alimento a gente pode ingerir ou não. Para quem está nos assistindo, está se perguntando assim, poxa, eu quero entrar numa dieta, né? Porque muitas pessoas falam, tira o pão branco e come pão integral. Tira o arroz branco e come arroz integral. Tira não sei o que e come. Mas só que essa pessoa, quando for ingerir tanto o pão integral quanto o arroz integral, não se sentiu bem. Aí voltou a comer o pão branco e também o arroz branco. Como que essa pessoa pode fazer essa administração? Então, se você for sensível, a palavra intolerância é um termo genérico muito grande. Você pode ser intolerante a pessoas, temperatura, partido político, luz, esse negócio todo. O termo correto é sensibilidade alimentar mediado por anticorpos. Então, se você é sensível a arroz ou tem sensibilidade a arroz, não adianta você comer o arroz integral. Ele continua tendo a mesma proteína. O que ajuda no arroz integral é que ele tem uma quantidade de fibras maior do que o outro, que é um arroz polido, e que faz esse trânsito intestinal melhorar. Mas até essa pessoa se adaptar a isso, você tem que introduzir paulatinamente esse alimento. Então, assim, não como mais arroz branco, só vou comer arroz integral. É o sapato apertado. Né? Então, o que eu tenho que fazer? A causa da rotacionar esses alimentos. Um dia eu como arroz, outro dia eu como milho, outro dia eu como trigo, outro dia eu como cevada, outro dia eu como aveia. E com isso, o meu composto, a minha população de bactérias, ela vai se alimentando e vai criando um ambiente próprio para isso. Vocês falaram de água. Né?
Então, por que não se recomenda beber água junto com as refeições? É uma ótima É pergunta verdade. essa, que a gente sempre tem essa Porque dúvida. é muito gostoso tomar um copo de suco, um copo de água geladinho, né? Lavar a Parece boca. que né, Então, o alimento desce. Tudo aquilo que eu estou mais produzindo de enzima digestiva, de ácido dentro do meu estômago para digerir essas proteínas, as gorduras e todos esses componentes, com a água eu lavei, diluí. Com a água. Lavei, Você diluí. tira essa... Diluir. Então, o que eu faço? Eu sou fisiologista. Então, como é que beber água fisiologicamente? Não sentir sede para beber água. Beber água a qualquer momento. Não esse copo. Dá um golinho de água. Entendi. Lavei. Então, se a cada 10 minutos eu tomar Um pouquinho. um copinho daqueles de café, que são de 30 a 50 ml de água, eu estou me hidratando e estou dando água para aquele monte de bactéria que eu tenho e se hidratando e fazendo que o meu fluxo intestinal corrija. Se você somar quanto você tomou de água, bebendo de golinho em golinho no decorrer do dia, você vai chegar no dia você bebeu mais de 2 litros de água sem perceber. Isso é verdade. Com idosos é muito complicado, porque o idoso não gosta de tomar água, né? Vai diminuindo, né? A Ele vai vontade, diminuindo. né? É. E às vezes, não, mas eu tomo suco. Ótimo, suco é 90% água, 5% fibras e o resto é carboidrato, é açúcar. Então, precisamos tomar cuidado com isso também. Então, esse líquido é muito bom, a fibra é muito boa, o açúcar que tem na fruta também. Mas se eu tomar uma quantidade muito grande, esse açúcar vai servir para alimentar um grupo de bactérias ou inibir um grupo de bactérias que eu tenho dentro do intestino. Então, aí que eu chamo de o outro vilão branco, que é o açúcar. O açúcar, né? Eu acho que é o pior de todos. O pior é o açúcar ou não? Não é. Tem uma escala, assim, de... Não existe o pior. Existe a frequência e quantidade de ingestão. Se a pessoa come, tipo, doce todo dia, Por exemplo, você... Tipo a gente. Aqui no programa, doutor, todos os dias. Olha, a consome gente tem que comer, experimentar, né? Não, mas faz parte disso. Eu estava falando com a culinarista ali agora, né? Ela falou assim, eu não sou nada contra aquilo lá, eu vivo daquilo, eu como aquilo, né? Eu só não posso comer isso todo dia. E essas combinações também. Então, à medida que você tenha uma fibra, um alimento verde, cru, tá? Então, nós vamos adaptando a esse momento. Então, e a gente começa isso de criança, né? Então, a criança come aquele mingauzinho, a papinha, o leite, o adoçante, edulcorado. E nós vamos ingerir durante o ano, durante o mês, o período, em torno de 25 gramas de substâncias químicas que a nossa célula não tem a mínima ideia do que vai fazer com isso. Nossa. E o que acontece? Edulcorante, acidificante, estabilizante, os antes todos. Quando isso cai no nosso metabolismo, uma célula olha para isso e fala assim, eu não sei o que é isso daí, manda para o fígado. O fígado recebe assim, também não sei o que faço com esse negócio todo. Não vou fazer nenhuma proteína com isso, não vou fazer nenhum anticorpo com isso, não vou fazer nenhuma outra substância para montar cartilagem, para montar músculo, esse negócio todo. Eu vou mandar lá para a tireoide esse negócio todo. Vou na tireoide, guarda esse negócio para mim, e ela guarda. Então ela pega uma célula e põe aquele negócio dentro da célula. A célula não sabe metabolizar aquilo, ela guardou. Daqui a pouco você comeu de novo. Vai lá. Aí essa célula está crescendo. Daqui a pouco, ela fala, não cabe numa célula só, eu vou fazer outra, igualzinha essa daqui. E aí a gente começa a somar um monte de células, fizemos o quê? Um nódulo. Olha que interessante. E vamos chamar isso daqui do quê depois? Câncer. De câncer. Então é muito difícil você encontrar qual é a causa do câncer. Por quê? Através do nosso processo genético, ele pode aparecer em qualquer órgão ou tecido. Né? Mas ela está lá. E eu não percebi que foi daquele alimento que eu venho comendo com frequência e quantidade. Eu vou me policiar com leite condensado. Nossa, né? Então, assim, é o alimento que eu mais consumo aqui. Mas acho que o mais interessante para a gente fechar aqui, né?
ter o equilíbrio, né, doutor? Então, ter esse tudo que equilíbrio. você puder variar entre vegetais, frutas, fibras, carnes, proteínas, trocar todo Tá. dia, vamos trocar. Tá? Não existe um alimento maligno. Né? O alimento maligno é aquele que é ultraprocessado, Tá. aquele que recebe acidulante, espessante, edulcorantes, esses negócios todos. Então, vamos descascar mais e desembalar menos. Sim. Então não é proibido você comer nada, desde que você não viva daquilo. Não, a salsicha é um alimento que contém os embutidos. Tem, mas eu não vou comer salsicha todo dia. Sim. Então eu falo assim que existe o dia da contravenção, né? Então meu neto assim, hoje eu vou comer cachorro quente. Eu vou falar para ele não comer? Sim. Não, eu vou dar cachorro quente para ele. Bem. Só que amanhã ele não vai comer cachorro quente. Né? Tem Amanhã que ter esse ele vai comer o limite, franguinho né? dele, depois ele vai comer o bife dele, depois ele vai comer o ovo dele, né? E dentro dos vilões brancos, né, o leite. Né, nós somos o único animal depois de adulto que toma leite. Você não vê um cachorro mamando, um bezerro mamando, a própria mãe Já coloca ele. né, desmama e ponto final. E se você for olhar, em alguns países não tomam leite. Os países asiáticos não tomam leite. Eu não tomo. Eu sou de uma família lituana que o leite na casa dos meus avós era usado para fazer o quê? Queijo, manteiga. Alimentos. Alimento. Né? Porque dá para guardar. É. O leite in natura não se guarda. E quanto mais branco o queijo, Pior. mais proteína, mais caseína tem. Olha, Quanto viu? mais Lembra que eu te amarelinho, contei quanto mais amarelinho o queijo, ele foi Babi. secando e foi desnaturando. Babi, Olha, que Vamos ver maravilha, se o né? doutor volta Vamos voltar uma à outra- volta, porque foi uma próxima aula vez. aqui pra gente. O tempo Verdade. voa. Voa. Voa demais. Eu quero te agradecer. Quero que você passe os seus contatos para quem tá nos assistindo aqui em casa, enfim, em casa. E volte, tá? Pra gente Perfeito, conversar mais. Sem problema. Então, meu telefone pessoal é 11 9 4568 4424. E se vocês me procurarem Fábio Griciunas, colocarem no YouTube, no Instagram, no Facebook, vocês vão me encontrar lá. E aí eu oriento se vai fazer o teste ou não vai fazer o teste, onde é que você Legal. pode fazer o teste. Eu hoje dou assessoria para uma série de nutricionistas e médicos dentro dessa área de sensibilidades alimentares. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito Prazer é todo obrigada nosso, doutor. de coração.